Jesus amigo, gratidão, mestre. Gratidão por mais esse dia, por estar vivo e poder, junto com esses amigos todos, visíveis e invisíveis, estar falando e estudando aquilo que há tanto tempo já tem mostrado para nós. Gratidão por nos possibilitar todos os dias a exercitar esse amor que é nossa fonte de viver, mas que ainda não o compreendemos. Gratidão, mestre, por poder enviar a tantas pessoas o amor que já sabemos. E é com esse sentimento, mestre, que junto a esse grupo e a todo esse grupo mesmo, porque é grande, abraçar esse planeta, abraçar cada pessoa de nossa vida e dizer: sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Grato a todos eles que, em todos os momentos, nos ensinaram coisas que, por vezes, não compreendemos na hora, mas que, com o decorrer de nossa caminhada, vamos caindo a ficha, como todo mundo fala, e eu acredito. Vai caindo a ficha, mestre. E aí quero te dizer, da sinceridade do meu coração, e acredito que do coração desses irmãos todos, estamos no caminho. Nos perdoe e que possamos nos perdoar pelas escorregadas. Mas estamos sim, mestres, abraçados com essa proposta de uma melhora íntima. E acreditando nisso, acreditando nesse poder todo desse amor, que seja sempre feita a sua vontade. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Bom, já tem algumas semanas que a gente tem conversado sobre alguns dos sentimentos que todos nós portamos, alguns já um pouco mais trabalhados, para outros nem tanto, mas todos nós, sem exceção, portamos, e que são sentimentos que não que eles sejam ruins, mas que eles precisam ser lapidados, olhados com uma certa atenção, com muito carinho, para que eles possam ser, de certa forma, não vou dizer retirados de nós, porque nós não retiramos sentimentos, né? Na verdade, os sentimentos eles não devem ser retirados, eles devem ser compreendidos, eles devem ser lapidados, como eu disse, para que a gente possa trabalhá-los de uma forma a tirar proveito desse sentimento que nós portamos e crescer com isso. Então, a gente já falou da rejeição, a gente já falou do medo, e hoje a gente vai falar da sensação de inferioridade. Se vocês perceberem no final dessas várias palestras em que nós vamos falar dos sentimentos, todas as palestras elas são complementares. Na verdade, todas elas acabam uma adentrando a outra, né? Então, quando nós conversamos sobre rejeição na quarta-feira, nós acabamos, de certa forma, falando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar de sensação de inferioridade, vão haver palestras mais para frente em que nós vamos falar sobre a insatisfação, sobre a inveja. Então, tem vários sentimentos que eles é difícil você distinguir um do outro. Porque isso somos nós, né? Nós somos uma imensidão de sentimentos afloradas, né? Sentimentos aflorados, todos ao mesmo tempo, e que nós temos que compreender para conseguir crescer sempre e, de preferência, com menos dor e menos sofrimento. Então, um grande objetivo de todas essas palestras que a gente tem visto é justamente, a primeira coisa é assumir que nós temos esses sentimentos. Né? Nós temos medo, nós sentimos rejeição,
Então, nós temos todos esses sentimentos em nós. E nós precisamos olhá-los com um pouco mais de atenção. Então, nosso objetivo hoje, nós todos aqui hoje, é que nós possamos olhar para cada um de nós e enxergar que mesmo que agora eu não tenha essa sensação, por exemplo, de inferioridade, que é o tema de hoje, eu já senti isso, ou eu ainda posso vir a sentir isso, ou eu ainda sinto ou senti, mas nunca nem percebi. Então, nós estamos aqui para conversar, não para criticar ninguém, nem para apontar o dedo para ninguém. Né? Então, de forma alguma, o meu objetivo é dizer que quem tem esse sentimento é ruim ou quem tem esse sentimento é menor, muito pelo contrário, todos nós temos. E hoje, mais do que nunca, a gente vai falar isso. Por quê? Vamos começar pelo próprio tema. Nós vamos falar de sensação de inferioridade. Inferior, né? Quando a gente usa a palavra inferior, o adjetivo inferior, geralmente a gente está trabalhando com algo relativo, certo? Vou usar um exemplo bem simplório, só para poder ficar mais claro o que eu quero dizer. Digamos que você tenha duas marcas de sabão e você diz que uma marca é inferior à outra. Se uma marca é inferior à outra, quer dizer que uma marca é inferior e a outra, no seu ponto de vista, é melhor, superior, certo? Então, você usa o termo inferior para comparar uma coisa com a outra. Se só existisse uma marca de sabão, você não quer dizer que ela é inferior. Porque você não teria, né, esse outro para poder comparar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande raiz dessa nossa sensação de inferioridade é a comparação. Porque você não se sente inferior se você não se compara com algo. Porque se você se sente inferior, é inferior a alguma coisa ou a alguém. Certo? Então, a comparação é a raiz que vai fazer com que esse sentimento aflore, com que esse sentimento seja construído dentro de cada um de nós. Então, nós vamos falar muito sobre isso, sobre comparação. Uma coisa que a gente faz o tempo todo e que, infelizmente, a gente faz sem perceber. E o grande objetivo hoje é que a gente possa perceber isso e possa mudar isso. Porque toda comparação, ela é injusta. É injusta porque nós ainda não temos o discernimento para poder comparar. Então, quando eu me sinto inferior, em geral, eu me sinto inferior porque eu estou me comparando a alguém. Né? Se eu acho que eu deveria ser capaz de fazer algo que eu não consigo fazer, é porque alguém já consegue fazer. Então, eu poderia dizer, né? Algumas pessoas poderiam me dizer que não, o sentimento de inferioridade não necessariamente é comparando a alguém, pode ser a comparação às expectativas que eu crio a respeito de mim, né? A meu respeito. Tudo bem. Muitas vezes a sensação de inferioridade é com base nas expectativas que eu crio a respeito do que eu queria ser. Mas essas expectativas geralmente elas surgem a partir de quê? Da minha comparação com o outro. Então, de uma forma ou de outra, a comparação ela está ali presente. Então, nós olhamos, eu olho para a Adriana e falo, nossa, eu acho a Adriana uma pessoa tão calma, tão serena, né? Eu não consigo ser assim. Eu explodo por qualquer coisa. Eu ajo sem pensar. Eu isso, eu aquilo. Então, geralmente, quando eu começo a alimentar essa insatisfação, e a gente vai ter outras palestras para falar sobre isso, essa insatisfação comigo é porque eu tenho um referencial do que eu queria ser. E esse referencial, ele, em geral, nasce da comparação com o outro. E isso é uma grande injustiça. Por que é injusto nós nos compararmos com o outro? Porque nós, apesar de todos estarmos ao mesmo tempo aqui no planeta, todos estarmos
de uma certa forma, em níveis evolutivos equivalentes, nós somos seres diferentes, que temos experiências diferentes, histórias diferentes. Quando eu faço uma comparação, eu me comparo não com a história do outro, eu me comparo com o que eu enxergo no hoje do outro. Então, quando eu faço a comparação, eu comparo a estrutura, não o processo de construção. Então, eu olho para a Adriana e me comparo com o que eu vejo ela agindo hoje. Mas será que eu tenho noção de toda a história e a experiência pela qual ela passou para ela conseguir hoje ter a serenidade que ela tem? Por isso que a comparação é injusta. Porque eu só comparo o resultado final, entre aspas, final, porque a gente ainda não está, não chegamos a esse resultado final. Mas eu comparo a imagem que eu enxergo hoje, não todo o processo. E nós somos frutos de todo esse processo, e cada um de nós está em pontos diferentes dessa caminhada. Então, como se comparar com outro indivíduo que passou por experiências diferentes de você? Que tem uma bagagem moral, intelectual diferente da sua. E aí, muitos também podem aí estar, né, nos pensamentos, né, dizendo, não, mas muitas vezes essa sensação de inferioridade não é o que eu crio em mim, mas é com base naquilo que é me exigido. Sim, eu não vou dizer para você que a ação do outro não influencia nisso, principalmente quando é sobre uma criança ou um adolescente. Influencia. Mas, mesmo que alguém me exija algo que eu não consigo fazer, eu só vou me sentir inferior se eu abraçar isso. Então, mesmo que a expectativa não tenha sido criada por mim, ela tenha sido criada por outra pessoa e essa outra pessoa tenha feito essa exigência, essa sensação de inferioridade em mim é criação minha. Porque eu posso muito bem receber essa exigência do outro e não atender e dizer não consigo e pronto. É simples? Não. Mas é uma construção minha. Então, obviamente, existe a influência daqueles que nos rodeiam. Obviamente, existe influência do meio. Mas a sensação de inferioridade nós criamos dentro de nós. Quando nós nos deixamos comparar. Comparar com o outro, comparar com aquilo que o outro acha que eu deveria fazer, que eu deveria já ser capaz de fazer, me comparar com aquilo que eu acho que eu deveria ser e ainda não sou. Então, essa comparação que nós vamos conversar hoje, é ela que a gente tem que parar para pensar, será que eu estou fazendo isso de forma justa? Será que eu realmente posso me comparar ao meu irmão? Querem deixar? Já tem gente querendo falar, vocês podem deixar. Roseli. A Mônica quer fazer uma pergunta, pode? Pode. Mônica. Ela estava falando sobre essa coisa de a gente não dever se comparar. Não sei se foi bem na Fratê ou em algum lugar, mas eu lembrei disso e eu acho que é uma coisa muito bacana. Alguém que falou que realmente isso deveria... É muito louco, porque as pessoas querem ser iguais umas às outras. E Deus capricha tanto para fazer todo mundo tão diferente e com características tão individuais que nem se a água do rio não é a mesma nunca, nem por um segundo, e você tem uma digital, apesar de tantos milhões, bilhões de pessoas que te identifica diferente do mundo inteiro, por que a gente se compara, né? E isso é uma coisa assim, por que a gente não é ensinado a valorizar o jeito que a gente é, mesmo sendo, às vezes, estranha. Estranha, mas você só é estranho porque você é comparado com alguém que se julga normal, né? E aí, assim, como você ensina isso, né?
Porque, assim, aquela palestra anterior da rejeição, eu lembrei muito, né? E eu acho que estariam juntos esses ensinamentos. Por exemplo, eu adoraria saber disso para ensinar minha filha a não fraquejar nunca, a não dar bola para nada. Eu ensinei, mas sei que ela não pegou tudo que ela tinha que pegar para ser uma pessoa mais realizada. Ela está aprendendo sozinha, hoje em dia, aos trancos e barrancos lá, com as dificuldades dela, e está começando a ver isso nas filhas, está engraçado. Ela liga e fala, e a Liz fala que as crianças riem porque o francês dela não é tão bom. E eu falo, não, você tem que falar com ela, que não, que ela é assim, porque além do francês, ela ainda tem que aprender o português e o inglês. Então, ela é mais difícil para ela. Né? E aí, assim, era isso, assim, qual é o segredinho mesmo, assim, nessa fase, né? Porque ficou claro que o autoconhecimento é o caminho para a gente se resolver quando grande, mas essa base que a gente pode passar para as nossas crianças, ela é uma coisa que a gente ainda pode fazer alguma coisa, eu acho. A gente sempre pode fazer, né? A gente sempre pode auxiliar o outro. E a forma mais eficaz de auxiliar qualquer irmão é com exemplo. Né? Então, um primeiro passo, né, para auxiliar alguém a não se sentir inferior é você dando o exemplo. Né? Então, é você trabalhar isso em você. Cada um de nós, eu não estou falando isso para a Mônica, estou falando isso para todos nós. Cada um de nós tem que trabalhar os sentimentos que precisam ser trabalhados em si. Obviamente, você pode auxiliar o seu irmão? Pode. Na verdade, deve. Mas o primeiro local que você tem que trabalhar é em você mesmo. Até porque é com o seu exemplo que o outro vai enxergar que isso é possível. Você pode aconselhar? Também. Agora, entenda que o outro tem o seu tempo. E é justamente sobre isso que a gente está falando. Porque se eu vejo que o outro tem dificuldade de se aceitar, de se valorizar, sempre se sente inferior, e eu fico exigindo dele que ele seja diferente, o que eu estou fazendo? Eu estou exigindo que ele seja uma pessoa que ele ainda não consegue ser. E eu posso estar alimentando o que é nele? Mais inferioridade, porque ele vai se sentir inferior porque não consegue fazer o que você falou que é para fazer. Então, eu tenho que levar esse auxílio, mas de uma forma que não seja uma imposição. É mostrando para ele que as coisas podem ser diferentes, mas que isso vai acontecer ao seu tempo. As coisas vão acontecer gradualmente à medida em que a pessoa se permitir mudar, se permitir enxergar, mas que a gente não pode tentar impor isso ao outro. Porque quando eu tento impor ao outro, eu estou piorando a situação. Então, você tem que se valorizar. A pessoa não consegue fazer isso, como é que você pode exigir que ela faça? E aí ela começa a se sentir mal porque não consegue se valorizar. E se sente mais inferior ainda. Então, é saber compreender que cada um de nós tem um tamanho. Cada um de nós tem o seu tempo. Então, é realmente complicado. Né? Quando são filhos, então, mas é possível. Entendendo que nós vamos contribuir, mas a mudança quem vai fazer é o outro. E se você perceber, Mônica, como você mesmo disse, boa parte das coisas que você tentou passar para ela vai aprender agora, ao tentar passar para as filhas. Então, esse aprendizado, muitas vezes, ele vem lá na frente, e você trouxe o ensinamento lá atrás. E ela vai lembrar disso, ela já está lembrando disso. Eu lembro quando minha mãe falou isso, e agora que ela está percebendo. Então, as coisas acontecem ao tempo de cada um. Roseli? O Wesley quer falar também. Uhum. Jorge, vamos lá. Bacana. Você falou aí sobre comparar e dentro dessa comparação fazer o julgamento e te levar à inferioridade. Isso não é bom mesmo. Mas eu gostaria de ouvir a diferença
entre comparar e ter uma referência. Porque ter uma referência, quando é uma referência boa, é um bom negócio para nos nortear, de preferência, no bom caminho. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre ter uma referência. Cristo é uma deles, né? O Cristo. Mas vou pegar o exemplo que você deu, né? Você pode usar Jesus Cristo como uma referência, mas se você se compara com ele, você vai conseguir uma sensação de inferioridade gigantesca, né? Por quê? Ter ele como uma referência é você ter ele como objetivo de crescimento. Eu quero um dia conseguir fazer o que ele fazia. Só que eu não tento ser o que ele é hoje. Essa é a diferença. Eu não exijo de mim ser o que ele é. Eu tenho uma referência, eu quero conseguir ser como ele. E aí, como eu vou fazer isso? Olhando as obras, olhando o processo. Como que ele fez? Qual foi a caminhada que ele fez? O que ele fazia no dia a dia? Né? Quais foram os passos que ele deu para chegar onde ele tá, onde ele chegou, que é onde eu quero chegar? Isso é ter uma referência. É você ter uma pessoa que você acha que é uma pessoa que age de uma forma que você admira, que você quer fazer a mesma coisa, e você coloca ela como um objetivo de vida, mas entende que o objetivo está lá na frente, mas existe uma caminhada entre onde você está até chegar lá. Quando você se compara, e a comparação que eu estou falando, né, dentro desse âmbito, né, do conceito que eu estou trazendo aqui hoje, é quando você exige que eu tenho que agir como ele agia. Ok? É aquela velha história de você, vou pegar o exemplo que todo mundo que frequenta a fraternidade vai se reconhecer. É você entrar na fraternidade, está na fraternidade 1 ano, tem um amigo seu que está na fraternidade 1 ano, ele consegue fazer uma coisa e você não. Aí o que você faz? Eu já devia ter aprendido, fulano está ao mesmo tempo que eu e faz. Eu já devia fazer isso, eu já devia fazer aquilo. Isso não é ter uma pessoa como referência, é querer fazer o que ela faz. Sem muitas vezes entender como ela conseguiu chegar até ali. Então, eu acho que nós devemos ter referências. É saudável ter essas referências porque isso põe o norte, né, na nossa vida, no nosso crescimento moral. A gente sabe aonde a gente quer chegar, mas com a humildade de entender que existe uma jornada longa. Existe uma caminhada e essa caminhada é dada passo a passo. Então, se eu quiser agora me comparar com Jesus e achar que eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele, isso vai ser extremamente injusto. Por quê? Porque eu não sou capaz. Então, quando Jesus, nas mensagens dele, colocava, por exemplo, que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, ele sabia que ninguém ia conseguir, ninguém daqueles que estavam ouvindo ali ia conseguir fazer aquilo imediatamente. Ele sabia disso. Nós não conseguimos fazer. Nós estamos tentando fazer. Então, essa, para mim, pelo menos, é a grande diferença. Eu não sei se eu te respondi. Com certeza respondeu. É isso aí. Concordo plenamente. Pô, Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou ler para você, com certeza você vai entender. Eu aqui fiquei um pouco na dúvida, mas qualquer coisa a gente pergunta de novo. Hoje em dia, as pessoas estão divulgando que Black Lives Matter nos protestos. Eu vejo isso que a nossa sociedade construiu esse sentimento de inferioridade. A GNT nasce dentro desse meio, entre outros padrões, como ser gordo e algo inferior, ou ser adotado como você pode explicar isso? Sendo que isso não é comparação, é algo que a sociedade impõe. do mesmo jeito que eu coloquei
no início, que nós temos a influência do meio, a influência vem dos pais, vem dos amigos, vem dos familiares, vem da sociedade como um todo. Ok? Então, que foi colocada aí a questão do preconceito, né? As manifestações agora dizendo que as vidas negras importam, né? Por uma questão da luta contra o racismo, né? Esse preconceito vai muito além, né? É algo até muito mais profundo. Por quê? Porque, como o nome está dizendo, ele é um preconceito. É quando você tem um conceito na sua cabeça, antes de ter uma base, antes de ter informação, para que esse conceito ele seja real. Né? Um preconceito que você criou. Então, um preconceito de que, né, baiano é preguiçoso, um preconceito de que a pessoa que tem a pele mais escura é inferior, isso é um preconceito. Isso foi alimentado durante muitos anos. Hoje em dia, nós temos isso ainda enraizado na população? Temos. Mas isso é uma coisa de muito, muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, hoje isso é um preconceito na cabeça das pessoas, que as pessoas não sabem nem de onde saiu, mas há anos atrás, efetivamente, negros não eram considerados como uma espécie humana. Houveram países, por exemplo, em que existiam zoológicos, onde as pessoas poderiam visitar para ver os negros. Então, é muito antigo, e a gente vai levando isso sem nem saber de onde surgiu. Ok? Então, é uma comparação? É. Só que a gente nem sabe mais do que a gente está comparando, porque a gente vem trazendo uma coisa que vai sendo ensinada de pai para filho, e é responsabilidade de cada um de nós frear isso. Então, somos nós que temos que frear isso, tentando ensinar de uma forma diferente. E aí é ensinar de uma forma diferente em tudo. Eu não sou racista, né? Eu não tenho preconceito contra o negro, né? Mas a primeira vez que alguém me fecha no trânsito, eu chamo ele de Paraíba. Qual é a diferença? Qual a diferença de eu dizer que baiano é preguiçoso? Qual a diferença? Isso não é uma generalização? Não está errado tanto quanto? Então, a gente tem que começar a pensar nessas pequenas atitudes que a gente tem para que a gente possa educar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E nós temos que estar abertos para sermos educados. Né? Quando uma pessoa vem e fala assim, olha, isso que você está falando é preconceituoso, para e analisa, será que não é? É justamente sobre isso que a gente está falando hoje, o fato da gente estar aberto para reconhecer que nós ainda temos muito que aprender, mas temos muito que ensinar. Obviamente, a sociedade ela vai, né, trazer informações, vai trazer exigências que você tem que ser assim, ou você tem que ser assado, você tem que ser magro, você tem que ser branco, você tem que ser bonito, mas somos nós que temos que avaliar isso. Nós temos que avaliar para que nós não nos sintamos, né, que eu não me sinta inferior, e nós temos que avaliar para que eu não reproduza isso no outro. Porque aí são dois pontos, né? Existe a comparação quando eu me comparo com o outro, e aí eu me sinto inferior, e existe também o fato quando eu começo a comparar as pessoas, estou ajudando a alimentar o sentimento de inferioridade do outro. Então, nós temos que estar vigilantes dos dois lados. Cuidar desse sentimento de inferioridade, que nós temos muitas vezes quando nos comparamos ao outro, e também tomar cuidado para não alimentar esse sentimento naqueles que estão ao nosso redor. Né? Pais, por exemplo, quando eu sei que às vezes é difícil, mas percebam se uma ou outra hora você não vira, o filho de fulano, ele faz isso. O filho de ciclano, ele consegue aquilo. Eu sei que muitas vezes é na melhor das intenções, mas parem para pensar. Será que isso é justo? Será que efetivamente eu posso comparar o meu filho com o filho da vizinha? Será que nós temos a mesma bagagem, as mesmas
histórias e experiências para dizer que nós tínhamos que ser todos iguaizinhos. Nós não somos iguais. Nós somos iguais em potencialidade e em oportunidade divina, mas não somos iguais enquanto indivíduos. Né? Então, é muito complexo, né? A questão que foi trazida da pergunta, quando traz com relação à exigência que a sociedade faz, mas isso depende de cada um de nós, enquanto indivíduos, porque a sociedade, o que é? É o somatório de todo mundo. E nós fazemos parte disso. Rô? A Adriana quer perguntar também. Diga. São duas considerações. Uma é com relação ao que o Wesley falou, que ele falou, ele foi logo em cima do mestre, né? Foi logo em cima do mestre, Wesley. Mas, assim, eu fiquei imaginando, na hora que ele falou, que a vida ela foi tão sábia que ela nos colocou o mestre e colocou vários aprendizes ao lado do mestre. Então, às vezes, quando a gente fala, poxa, eu quero ser igual a Jesus, mas a gente também pode compreender que a gente pode usar até dos apóstolos para perceber a dificuldade como um ser humano normal, né, daquilo que eles foram angariando com o tempo, e que a gente também pode ir superando as nossas dificuldades como ele fez. Então, na hora que ele falou isso, eu pensei logo nos apóstolos, né, Pedro, né, dizendo 3 vezes que não conhecia, e todos os outros fazendo aquelas ideias. Eu achei que seria interessante falar sobre isso. E a segunda consideração foi o que a Mônica, ela tinha colocado, que ela perguntou assim, qual seria, pelo menos assim, uma receita? E a Mônica é danadinha, porque ela sabe que na fraternidade eles não dão receita nunca. Mas, assim, eu fiquei imaginando o seguinte, que eu já escutei isso em algumas palestras, e eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, que é a história da gente, a forma que a gente fala com a criança ou com o adulto, que faz com que a gente reverta a situação. Então, se você é uma pessoa que você está, vamos botar dessa forma, não se sentindo capaz, se você não falar, você tem que superar isso, ao invés de você falar, o melhor seria você falar, por exemplo, você pode tentar, eu sei que você é capaz de devagar, por exemplo, angariar este conhecimento e superar essa dificuldade. Então, são incentivos diferentes, em vez de cobrança, incentivar a pessoa a poder superar suas próprias dificuldades. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se fosse possível. É um trabalho, né, gradual, porque isso a gente não muda, né? É difícil mudar isso. Nós temos, né, a forma como a gente fala, e eu não vou falar nem só pais, né, mães, isso é para todo mundo. Quando você tem um amigo que você vê que ele está lá em sofrimento, muitas vezes, não, você é capaz, você... A gente tem que falar, a gente tem que estar ali incentivando, mas sempre tomando cuidado com a imposição que a gente faz. Então, não adianta que nós não vamos sair dessa palestra hoje agindo diferente, sendo mais, né, serenos e brandos com as nossas palavras. A gente vai continuar fazendo isso diversas vezes, mas que a gente possa se flagrar nessa situação, quando eu estou impondo que o outro consiga ultrapassar um obstáculo que eu não sei se ele consegue fazer agora, se eu não sei se ele precisa fazer agora. Porque tem outra coisa, às vezes nós fazemos exigências que para o outro nem é necessário. Você acha que é o melhor para ele, mas quem disse que é? Então, é o fato de nós pensarmos bem naquilo que a gente está falando. E no impacto que as nossas palavras têm no outro. Principalmente quando o outro está fragilizado. Então, muitas vezes, na ânsia de querer ajudar alguém que a gente ama, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está deprimida, nós muitas vezes exigimos dela atitudes que ela não consegue fazer. Não adianta você exigir para uma pessoa em depressão que ela saia da depressão.
Muitas vezes ela vai precisar de ajuda, e de ajuda muitas vezes profissional, dependendo com medicamento, não é uma coisa, não é frescura o que ela está sentindo. Então, às vezes a gente, ao invés de ajudar a pessoa a sair, a gente alimenta a sensação de inferioridade que ela tem, porque ela começa a ver as pessoas falando que é fácil sair daquilo e ela não consegue, ela se sente pior ainda. Não que a pessoa que pediu, né, que foi lá tentar auxiliar, ela estivesse mal intencionada, muito pelo contrário, foi com o coração cheio de amor, mas aquela pessoa ela não consegue fazer o que para você parece muito simples, para você parece muito fácil. É só você pegar, vamos pegar um exemplo bem, né, fora do que a gente está falando, talvez fique mais claro, né? Deixa eu pegar o Anderson, que apoia, eu sei que ele levantou a mão, daqui a pouco eu deixo você falar. O Anderson mexe muito bem com o computador, né? Faz tudo no computador, trabalha com isso. Vamos pegar alguém que tem dificuldade com o computador. Lá, Roseli levantou a mão. Tá bom, Roseli que tem dificuldade de mexer no computador. O Anderson agora chega para a Roseli e fala assim, Roseli, faz esse programa aqui agora do zero, isso é muito fácil, isso é muito simples. Isso é justo? Qual é a bagagem que o Anderson tem para saber fazer aquilo? Qual é a bagagem que a Roseli tem? Aí a Roseli começa, o Anderson fala que é fácil, depois vem outra pessoa fala que é fácil, todo mundo fica falando com ela que é fácil, o que ela vai sentir? Gente, eu sou uma droga, eu não consigo fazer isso, deve ser muito ruim, porque todo mundo fala que é fácil fazer isso, eu não consigo. Mas, gente, é fácil para o outro, não é fácil para você. E aí, são os dois pontos que a gente tem que tomar cuidado, que é você que fala, que você tem que tomar cuidado ao tentar impor o que é fácil para você, para o outro fazer, e aquele que ouve, que é saber absorver aquilo e falar assim, eu entendo o que ele está exigindo porque para ele é fácil, mas para mim não é, eu não vou me sentir menos por isso. São dois desafios. E os dois são extremamente difíceis. Né? Que é mudar a forma como a gente age com aqueles que a gente ama, porque geralmente a gente só exige de quem a gente ama. E não se deixar abater por essa exigência. Entender que o outro também não sabe fazer diferente. Ele está te exigindo porque ele não consegue fazer diferente naquele momento. Então, são os dois lados dessa moeda que nós vamos conversar hoje. Né? É um trabalho que é gradual. É todo dia você abriu a boca para exigir algo de alguém e falou assim, será que eu posso? Será que não tem... Eu não posso falar essa mesma coisa de uma outra forma? Ao invés de eu falar, você tem que fazer, você assim, será que não dá para a gente tentar desse outro jeito? Vem cá que eu te ajudo. Né? Com criança, por exemplo, né? A criança está aprendendo a ler e você começa a dizer, não, isso aqui é muito fácil. Como é que você não aprende isso? Gente... Né? Ninguém que possivelmente lembra quando estava aprendendo a ler, mas não é tão simples assim. Então, ao invés de dizer que é fácil e que ela tem que fazer, senta do lado dela. Pergunta para ela o que você está sentindo dificuldade, o que está difícil aqui? Vamos tentar fazer diferente, deixa eu te ajudar. Olha como as coisas são diferentes. Então, né, eu dei o exemplo de uma criança, mas se você tem um amigo que está sofrendo, ao invés de dizer, levanta daí, né, isso aí é frescura que você está sentindo, senta do lado dele e ouve. Ouve o que ele tem para dizer. Conversa com ele. Não exija que ele haja diferente. Ouça o que ele está sentindo, porque talvez você vai entender o que ele está sentindo. Então, nós somos seres que precisamos de diálogo. E o diálogo, assim como foi falado na palestra passada, se nós trabalhássemos um pouquinho mais, nós não teríamos problemas com a rejeição, nós não teríamos problemas com medo, nós não teríamos problemas com a inferioridade, com a sensação de inferioridade. Anderson tinha levantado a mão, vai. Deixa ele falar agora. Não, pode continuar. Eu ia falar algumas coisas, mas eu acho que vai tumultuar nesse momento, então, se for o caso, eu falo. Não, pode ser. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando você falou,
citou como exemplo alguém que chega na casa e se compara com outro que chegou no mesmo tempo, e um está fazendo uma coisa e o outro se vê ainda não fazendo. Aí tem uma colocação aqui que foi a seguinte: passei por isso, e na Frater me disseram que tudo que ensinei está guardado, como água na peneira. O que elas guardaram é o necessário. E tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né? E aí não só os médiuns da fraternidade, isso para a vida inteira, é que muitas vezes nós nos comparamos, né, com o que a gente acha que é o certo ou que a gente cria como ideal. Só que a gente esquece de valorizar o quanto a gente faz, que muitas vezes é muito mais do que outras pessoas conseguem fazer, mas a gente não vê valor. Por quê? Como eu estava falando no início, quando a gente trabalha a comparação, a gente compara a estrutura que a gente está vendo agora, né? Então, eu estou vendo uma casa construída, eu comparo uma casa com a outra. Eu não comparo o processo de construção. Se a gente comparasse o processo de construção, a gente ia começar a valorizar um pouco mais os passos. Por quê? Às vezes, vou pegar o exemplo da fraternidade, o exemplo que foi dado, um médium está lá há 1 ano, faz determinadas coisas, você está há 1 ano, não consegue fazer o que ele faz, mas você faz outras, tão importantes quanto ou até mais, que você não se dá conta. Por quê? Você não valoriza o que você faz e fica valorizando o que você acha que deveria fazer. E esquece de perceber que as suas ações também têm valor. Então, às vezes, o trabalho que você faz, e aí isso vale, por exemplo, para o trabalho, para a profissão. Às vezes, você não consegue fazer o que o seu colega de trabalho faz, mas o que você faz é extremamente importante. Será que você está valorizando isso? Já eu vou precisar falar. Fala. É porque você está usando muito o termo comparação, e a comparação constante é apenas um dos sintomas da sensação de inferioridade, ou complexo de inferioridade, entendeu? Existem outras causas que determinam que a pessoa ela se sente inferior em relação a outros, como autoestima baixa, essa pessoa muito sensível a críticas, ela não se dá muito bem com críticas, ela está sempre se esquivando dos grupos sociais, né? Ela tem sempre um comportamento defensivo, ela está sempre buscando reconhecimento. Então, são sintomas. Isso, são todos os sintomas, além da comparação, né? Porque, na verdade, a sensação de inferioridade é somente você não sentir que você está atendendo alguns padrões sociais, né? E de onde surgem esses padrões? Na verdade, ela é inconsciente na pessoa, né? Obviamente, sim, mas esses as sensações fruto da criação que a gente teve, daquilo que a gente absorveu. Mas ele é inconsciente, porque se a pessoa realmente ela fosse raciocinar tudo aquilo que tá fazendo ela pensar daquele jeito, talvez ela conseguisse atacar cada situação daquela, né? Então, quando a pessoa ela tem uma sensação de inferioridade em relação a padrões sociais, ela está fazendo isso inconscientemente. Ela não tá raciocinando aquilo. Vamos lá, eu não diria inconscientemente, eu diria de forma não raciocinada. Porque inconsciente traz uma coisa que não está na sua consciência, e tá. Mas de uma forma, quando você quer, né, se enquadrar num padrão, é porque você considera que aquele padrão é o certo. E se você considera que aquele padrão é o certo, seja porque alguém te disse que é, ou porque você construiu isso na cabeça, é porque você de alguma forma viu aquilo e disse que aquilo era melhor que você, ou que o que você está atendendo. Ou seja, você está comparando. Então, a comparação, ela sempre vai existir, e ela é a raiz. Por quê? Porque eu me sinto inferior porque eu queria ser diferente, eu queria ser mais. Como é que eu consigo... De onde sai esse mais? De onde saiu essa imagem dessa possibilidade? Do que alguém me exigiu? Por que alguém me exigiu? Porque me comparou com outro. Do que eu vi,
porque eu vi o outro, me comparei com o outro. E essa é a injustiça. E sintomas vão ter vários, e a gente tem, inclusive, você citou alguns que é extremamente importante, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que conhece os sintomas, né? Adolescentes, por exemplo, que muitas vezes têm problema com a inferioridade, muitas pessoas veem como sintomas o fato deles não se cuidarem, deles se isolarem, deles estarem sempre tristes, porque eles se acham menos. Pessoas que muitas vezes são extremamente vaidosas, que estão extremamente falantes, muitas vezes se sentem tão inferior quanto. E elas são assim para tentar provar alguma coisa, para tentar provar que valem alguma coisa. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado e falar assim, nossa, mas aquela pessoa fica rindo o tempo todo, fala o tempo todo, ela não deve se sentir inferior. Muitas vezes, ela está fazendo isso para tentar se sentir um pouquinho melhor, porque ela se sente inferior. É uma espécie de compensação, isso aí, na verdade. É uma máscara, às vezes, que ela cria para poder não encarar a sua inferioridade e compensar aquilo que está faltando. Então, os sintomas, eles são vários e vai depender de cada indivíduo, né? Não existe essa receitinha de dizer a quem se sente inferior vai ser assim. É só por isso que o diálogo é importante. A gente tem que conversar para entender o que a pessoa está sentindo. Mas o que você falou, Anderson, é perfeito. Né? Existem várias causas. Existe, inclusive, né, quando esse complexo de inferioridade está tão embutido em nós que a gente não consegue nem ver de onde ele surgiu, porque ele é muito mais antigo do que a nossa lembrança. Porque muitas vezes ele vem de histórias que já não são nem dessa vida. Né? Então, existem vários pontos em que você vai conseguir, a pessoa tem um complexo de inferioridade por isso ou por aquilo. A questão é, né, como a gente costuma dizer, o porquê nem sempre a gente vai ter acesso, mas o para quê a gente tem. Então, mesmo que você não consiga entender onde surgiu, foi um trauma de infância, foi algo que ela trouxe de outra vida, não importa. O que importa é como trabalhar isso agora. Como trabalhar isso agora para que você possa deixar de se sentir assim e para que você não alimente isso no outro. Né? O nosso objetivo não é fazer aqui uma análise do nosso passado para tentar entender por que a gente se sente inferior. Né? O objetivo nosso aqui nessa conversa nossa hoje é que a gente possa trabalhar o sentimento de inferioridade que a gente tem e saber auxiliar aqueles que estão ao nosso redor que também se sentem assim. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu saí do lugar, me perdi. Só um minutinho. Meu Deus. Caramba. Gente, desculpa, tá? Mas eu tenho dificuldade com esse equipamento. Tem várias perguntas, né, Rô? E uns bate-papos aí também, sabe? Ele perguntou assim, mas essa comparação é realmente individual? É porque todos são diferentes e o que nos torna iguais é o contexto do lugar que estamos? Repete. Mas essa comparação é realmente individual? É primeiro. Depois. É porque todos são diferentes e o que nos torna iguais é o contexto do lugar que estamos? Na verdade, nós todos somos diferentes. Né? Vou começar pelo final. Nós todos somos diferentes porque nós somos indivíduos com histórias diferentes. Né? Como eu disse, o que nós temos de igual são as potencialidades e as oportunidades. E eu não digo, quando eu digo as oportunidades, não quer dizer que as oportunidades são iguais, mas todos nós igualmente teremos oportunidades para crescer. Para cada um, as oportunidades vão surgir de uma forma, porque somos diferentes e, portanto, tendemos a aprender de formas diferentes. Então, mesmo que estejamos no mesmo lugar, isso não nos torna iguais. Não nos torna iguais. Né? Mesmo que nós estejamos sob uma mesma legislação, sob uma mesma cultura, isso não nos torna iguais.
né? Todos nós estamos aqui no Espírito Santo e nós não somos iguais por isso. Os integrantes da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes não são nem um pouco iguais. As pessoas de uma mesma casa, de uma mesma família, não são iguais. Então, mesmo estando no mesmo local, nós não somos iguais. Somos seres diferentes. E é isso que a gente precisa compreender. Se somos diferentes, nós não temos que exigir do outro que ele faça do jeito que eu acho que tem que ser feito. Assim como o outro não deveria exigir de mim que eu faça do jeito que ele acha que tem que ser feito. Mas isso é um processo que a gente tem que aprender a fazer. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos enxergar isso. Não conseguimos olhar para o outro e falar assim, essa pessoa ela ainda não consegue fazer isso porque ele ainda não aprendeu, ele vai ter o seu tempo. Não. Nós começamos a exigir, principalmente daqueles que nós amamos. Porque a gente exige com a intenção de que ele siga um caminho melhor, que ele consiga, né, ser feliz, e como aquilo funcionou para você, vai funcionar para ele. Não necessariamente. Então, essa cobrança, né, essa comparação que nós fazemos para conosco e para com o próximo, eu vou dizer que eu não sei qual foi o objetivo dele quando ele perguntou se é individual, né? Mas eu vou dizer que nós fazemos essa comparação, né, de nós para com o resto do mundo. Com aquilo que nós julgamos que já deveríamos ter aprendido, para aquilo que nós julgamos que já deveríamos conseguir fazer. Por quê? Porque apesar de nós sabermos que nós somos diferentes do outro, a gente não respeita isso. E a gente tem que parar para pensar um pouquinho mais, para trabalhar um pouquinho mais. Se eu não tiver respondido, peço para ele fazer a pergunta de uma forma diferente, que talvez eu não tenha entendido a pergunta dele. Aí pergunta outra. Ele disse que deu ruim aqui, mas ok. Deu ruim aqui, mas ok. Eu quero fazer outra pergunta aqui, mas antes eu vou comentar, não sei se cabe aí, mas me veio. Eu acho que só quem consegue nos ver como iguais é o nosso Criador, né? Só o Pai mesmo nos enxerga. Porque ele sabe exatamente quem somos, o que somos capazes e aonde vamos chegar. Então, acho que a visão dele é a única que poderia dizer que somos iguais. Mas mesmo ele, ainda assim, ele nos vê como iguais, mas respeita as nossas... Com certeza. Tem uma perguntinha aqui, que é a seguinte. Essa coisa de relaxar o cabelo, é porque a gente se sente inferior, então? Eu não quero generalizar isso, por quê? Porque é um padrão, para algumas pessoas é um padrão criado, né? Que bonito é ter cabelo liso, bonito é ter olho azul, bonito é ter pele clara, é um padrão que foi criado para algumas pessoas e quem não tem se sente inferior. Mas para outras pessoas não, é simplesmente porque ela prefere assim. E quem sou eu para dizer que ela está errada em preferir assim? Se você for perguntar para uma pessoa que alisa o cabelo, ela fala assim, é muito mais fácil. Eu pego, penteio e saio. Né? Eu não tenho que passar creme, eu não tenho que passar... Então, a pessoa ela vai me dar justificativas e quem sou eu para dizer que ela devia ou não fazer isso? Então, eu acho que a pessoa que tem que avaliar. Ela está fazendo isso porque ela se sente inferior pelo que ela é, pelo quem ela está agora, ou porque ela acha que é mais fácil, acha que é mais simples ser do outro jeito, ela prefere, ela acha mais bonito. Então, assim, se eu começar a julgar e dizer, né, que a pessoa que faz isso é porque se sente inferior, eu também vou estar sendo injusto. Por quê? Porque só ela vai poder me dizer. Obviamente, nós temos que tomar cuidado, principalmente quando a gente cria esse padrão e passa para a criança. Né, de que bonito é ser assim.
Por quê? Porque isso eu vou estar embutindo nela essa exigência de ter que seguir esse padrão, o que pode fazer com que ela se sinta inferior se ela não conseguir. Agora, se ela optar por ser assim, eu também tenho que respeitar. Então, se ela optar porque ela quer ter o cabelo liso, eu também tenho que respeitar. Eu também não posso exigir, não, você tem que ter o cabelo do jeito que você nasceu, e o cabelo é dela. Então, nós temos que entender o porquê que nós, né, temos essas preferências e entender se isso eu está querendo me colocar num padrão porque eu me sinto inferior ou não. O Anderson, você quer falar que você tirou do mundo? Não, só um complemento, que às vezes a pessoa pode estar fazendo isso por vaidade. Se ela faz se é uma vaidade em que ela quer agradar ela própria, eu quero me sentir melhor porque eu acho que vou ficar mais bonito assim, não vai ter problema nenhum. Agora, se ela quer agradar outras pessoas, e outra pessoa fala, não, você ficou horrível com esse cabelo, ela vai mudar de ideia. Então, isso aí pode representar, às vezes, uma sensação de inferioridade ou de baixa autoestima, né? Sim, isso aí, isso eu tenho que avaliar e eu não posso generalizar, né? Hoje, por exemplo, em muitos lugares, o padrão de beleza é ser magro. Durante muito tempo, em muitos lugares ainda é padrão de beleza ser mais gordinho. Então, e aí agora eu vou dizer que se você vive aqui, o padrão de beleza que a sociedade exige é ser magro, você tem que ser magro. Não, você não pode exigir. Agora, se a pessoa quer emagrecer, eu vou falar com ela que ela está errada também? A não ser que isso efetivamente seja um caso que já está indo para o patológico, que a pessoa ela tem um distúrbio alimentar, em que isso efetivamente mostra, né, que não é normal, tudo bem, mas caso contrário, quem sou eu para dizer que não, que ela tem que ser assim, assado? Então, é o diálogo, é entender o porquê que ela está agindo assim e o porquê que ela pensa assim. E é o diálogo de você com você mesmo, de você entender por que eu estou fazendo isso. Eu quero ficar magra porque, né, eu me sinto melhor assim, ou porque dizem que tem que ser assim. Então, nós temos que, como foi falado em todas as palestras desde o início, autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me conhecer para entender o porquê que eu estou agindo assim, o que eu sinto a respeito. E assim eu consigo entender esse sentimento em mim. Fala, Rô. A Maria Clara, ela fez uma colocação aqui, é uma pergunta também, que Senhor, me ajude a achar. Ela tem a ver com isso que você está falando agora. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho. Socorro. Aqui, ó. Me passou pela cabeça que esse sentimento de inferioridade, por vezes, nos torna invejosos, quando não conseguimos fazer o que admiramos nos outros. Isso pode ocorrer, não é? Pode, não vou entrar muito nesse assunto, porque a inveja é um tema futuro, né? Pode entrar. É seu? Mas, sim, porque quando eu começo a me comparar com o outro e começo a me sentir insatisfeito com o que eu estou hoje e começo a achar que eu deveria ser igual ao outro, eu tenho dois caminhos para seguir. Ou eu ponho a culpa em mim, ou eu ponho a culpa no outro. Quando eu ponho a culpa em mim, é quando eu começo com esse sentimento de inferioridade. Eu não presto, eu não consigo, eu sou fraco, tudo dá errado. Isso é quando eu coloco a culpa em mim e que eu sou o problema. Muitas vezes eu coloco a culpa no outro. O outro é isso, o outro só conseguiu isso porque o outro ajudou, o outro isso. É quando eu paro de olhar para mim e começo a colocar a culpa no outro. E aí eu começo a trabalhar a minha inveja. Né? Inclusive denegrindo a imagem do outro porque ele tem uma coisa que eu não consigo ter. Os dois casos é falta de equilíbrio, é falta de eu compreender que o outro tem o que ele conseguiu ter através da história dele, através do trabalho ou não, da busca, mas é a experiência dele. E eu consegui
o que eu consegui na minha jornada. Se eu quero ter o que ele tem, então eu tenho que fazer o quê? Correr atrás. Não tem aquela história de que o jardim do outro é sempre mais verde? Né? O gramado do vizinho é sempre mais verde. A questão é, alguém já parou para perguntar ao vizinho o que ele fez? Porque o problema é que às vezes a gente só quer ter o gramado do vizinho. Mas a gente não quer adubar, a gente não quer podar, a gente não quer regar, a gente só quer ter o gramado do vizinho. Então, é entender que cada um está num ponto da sua jornada. Então, a inveja, a insatisfação, está tudo relacionado. Está tudo relacionado com essa comparação injusta que eu faço, sem compreender que existe um processo para eu chegar até onde eu cheguei. Vamos imaginar que cada um de nós é um filme. Cada um de nós é um filme. Desde o momento que a gente foi criado até agora, nós passamos por todo um filme. Quando eu olho para a Roseli, quando eu olho para o Anderson, quando eu olho para a Jussara, para o Wesley, o que eu estou vendo é uma fotografia. Uma fotografia de quem eles estão hoje. Mas eu não vi o filme. É justo eu julgar ou me comparar só com essa fotografia, sem ver a história anterior? Sem ver todo esse filme? Porque se eu não vejo o filme, eu não sei o que ele fez para chegar até ali. Às vezes, se eu visse, eu desistia de querer ser o que ele é. Porque eu veria que ele muitas vezes sofreu muito para chegar até ali. Se o meu vizinho me contasse o trabalho que dá para manter aquele jardim verdinho, talvez eu quisesse cimentar meu quintal inteiro. Não, põe as pedrinhas, compra de plástico, as plantinhas de plástico. Por quê? Porque eu não sei. Então, é nós entendermos que nós estamos em momentos diferentes. É injusto eu querer me comparar com o outro, e é injusto eu querer comparar o meu irmão com o outro. Porque isso vai acabar rendendo essa sensação de inferioridade ou a inveja. Ou os dois juntos, porque eles estão ali juntinhos, trabalhando juntos. Diga. Eu não sei se é realmente o Vitor que quer perguntar ou é o seu Arlindo. Um deles. É meu avô. Sou eu. Fala aí, Então Arlindo. vamos lá. Já que estamos no campo das comparações, eu gostaria de saber se o que eu vou relatar agora, se é dois sentimentos ou maneiras de trabalhar com esses sentimentos. Então, como eu gosto muito de cantar, vocês já sabem, eu queria ser um Roberto Carlos. Aí eu tenho que trabalhar meu orgulho, né? Assim eu penso. Agora, quando eu passo com uma frustração, como eu já passei por várias, aí me sinto fraco, me sinto pequeno. Aí é um outro tipo de trabalhar, que é trabalhar a resignação, trabalhar a humildade. Então, eu queria que você me explicasse aí, nessa confusãozinha que eu estou aqui, se é isso mesmo, se é dessa forma que a gente tem que fazer. Então, Anny, nós somos, né, uma caixinha cheia de sentimentos. Não tem como trabalhar um sem trabalhar o outro. Por isso que as palestras acabam uma entrando na outra. Os sentimentos, eles estão todos um entrelaçados no outro. Então, eu vou falar de ódio, eu vou estar falando de amor. Eu vou falar de inveja, eu vou estar falando de insatisfação. Então, está tudo entrelaçado. Então, da mesma forma, eu também não consigo trabalhar um sentimento sozinho. Então, nesta encarnação, eu vou trabalhar só o meu egoísmo. Não tem como. Porque os sentimentos, eles estão de tão forma entrelaçados que quando você vai trabalhando o seu egoísmo, você está trabalhando a sua humildade, você está trabalhando o seu amor ao próximo, você está trabalhando o seu orgulho, você está trabalhando o seu ciúme, você está trabalhando tudo um pouquinho. Então, não tem, né? Eu me senti assim, eu tenho que trabalhar isso. A gente tem que primeiro flagrar o que a gente está sentindo. E antes de nos autoflagelar por aquilo, a gente tem que pensar o que eu posso fazer com isso que eu estou sentindo para me sentir melhor.
O que que isso está me ensinando? Então, você colocou a questão da frustração, né? Eu me frustrei porque eu não consegui fazer uma coisa que eu queria fazer. Ok, você não conseguiu fazer. Eu não consegui hoje. Pode ser que eu consiga amanhã. Talvez esse tropeço de hoje seja um impulsionamento que eu precisava para buscar agora uma nova ferramenta. Por quê? Porque eu estava tentando fazer usando isso, mas não dá, né? Vou pegar o exemplo que você deu, né? Eu tentei lá, participei de sei lá, de um show de calouros, que o senhor Arlindo quer ser o Roberto Carlos, e não conseguiu, né? Né, ser aceito, foi buzinado e saiu. E se sente frustrado com isso. Ok, eu me sinto frustrado. O que que eu posso fazer? Vou entrar numa aula de canto. Vou começar a trabalhar minha voz. Vou começar a conversar com pessoas que cantam para ver o que que eu posso fazer para melhorar. Então, é você usar aquilo que aconteceu com você e que te trouxe dor a seu favor e não contra você. Porque, senhor Arlindo, a frustração é o grande, né, é o grande passo do que a gente está falando aqui. Por quê? Quando eu me sinto inferior, como eu disse, é porque eu estou olhando uma fotografia e não um filme. Eu não estou olhando os pequenos passos. Eu só estou olhando a grandiosidade final que eu queria ser. Eu não valorizo as coisas que eu faço. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais palpável, né? Vamos pegar um arquiteto, vamos sair da música ali do senhor Arlindo, do arquiteto, Oscar Niemeyer, né? Acho que todo mundo conhece, certo? Né? Uma Catedral de Brasília. Aí, ele fez lá, ele projetou a Catedral de Brasília. Linda, e tá lá, a catedral. Eu sou um pedreiro. Ok? Sou só um pedreiro. É justo eu me comparar com Oscar Niemeyer e me sentir inferior porque eu não consigo projetar uma Catedral de Brasília? Não, por quê? Porque as nossas histórias são diferentes. E outra coisa, será que o Oscar Niemeyer consegue construir aquela catedral? Porque eu consigo. Será que eu não estou deixando de valorizar o que eu consigo fazer e ele não consegue? Eu só estou olhando o que eu não consigo fazer, mas olha as coisas que eu faço. Eu não consigo, né, fazer o que o outro faz, mas eu faço tantas outras coisas que merecem ser valorizadas, que têm tanto valor quanto ou até mais. Então, a inferioridade, ela está não só na comparação, e você está insatisfeito com o que você hoje está, mas com a falta de valorização que você tem para com você. Quantas coisas a gente já conquistou na vida? Quantas coisas a gente já fez de maravilhoso? Eu sou inferior? Lógico que não. Todos nós temos o nosso valor. Fizemos coisas maravilhosas. Obviamente, eu não posso me apegar a isso com orgulho e achar que eu sou superior. Eu tenho que ter a humildade de dizer, tem coisas que eu consigo, tem coisas que não. E essa é a grande vantagem. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. Então, o que eu não consigo fazer, eu peço ajuda. Por quê? Porque o outro consegue. E o que ele não consegue fazer que eu consigo, eu ajudo ele. Não precisa ser ninguém inferior a ninguém. Não precisa ninguém ser superior a ninguém. As pessoas, elas têm facilidades e dificuldades e por isso elas estão aqui para andar de braços dados. Então, a frustração faz parte, mas a gente tem que avaliar essa frustração. Avaliar para que a gente não deixe de valorizar tudo de bom que você fez. Então, você tentou uma coisa e não conseguiu, ok, mas quantas vezes você tentou e conseguiu outras coisas? Mas a gente só se apega naquilo que a gente não conseguiu, só nos tropeços. E é isso que a gente tem que parar de fazer. A gente tem que começar a valorizar tantas coisas boas que a gente faz e esquece. Tem a Jussara. A Jussara queria falar. Eu queria falar que lá na primeira parte, quando a Mônica falou... Pediu uma receita? Pediu a receita,
E a receita que eu tive da Fratê, que eu também fiquei com essa dúvida, e ainda A Fratê te deu uma receita? ela me deu uma receita. Aí eu vou passar para a Mônica e para todos que quiserem. Nós, pais, enquanto educadores, né, não somos perfeitos. E os nossos filhos, como você falou aí, tem uma história que a gente também não conhece enquanto pais. E aí eu irritada, né, estava reclamando disso, porque eu faço assim, faço assado, eu dou exemplo disso e nada acontece, né? E a pessoa, o anjo que estava lá, falou: então, se acalma, porque tudo que elas precisaram, você passou para ela da forma que você conseguiu. Não se preocupe, que é como água na peneira. Você joga a água e você olha e acha que não tem nada, mas a água necessária para aquela peneira está lá. E aí foi perfeito isso, né? Assim, doeu, fiquei irritada, porque achava que a peneira tinha que ficar com toda a água, mas tudo bem. E aí foi uma receita para mim, que o que fica mais difícil é parar toda vez numa situação e perceber Lembrar disso. e perceber a água na peneira. A outra coisa é que essa palestra tem um filme chamado Como Estrelas na Terra, que é um filme muito legal para a gente ver, que fala dessa incompreensão, né, do outro, desse comportamento que fazemos com os nossos filhos, de comparação, e o tapa na cara é quando ele consegue, no decorrer, reverter essa situação. Então, o nome do filme é Como Estrelas na Terra. E é assim, é de chorar, porque você vê a nossa discriminação, nós enquanto pais, entende? E como a gente destrói, mas como também podemos reverter toda essa situação. E é assim, é muito bom. É isso que eu queria falar. Tem o Jussara, Fred agora também, tá? Desculpa, só para eu lembrar que tem o Fred também. Tá? Dentro do que você falou, toda vez que a gente tentar exigir do outro que ele haja da forma como a gente acha que ele deveria, é só a gente parar para pensar quantos conselhos a gente já ouviu durante a vida e só conseguiu compreendê-los e dar valor a eles depois de muitos anos. Então, ficou muito mais água nessa peneira do que você imagina. Só que essa água só é visível lá mais tarde. Por quê? Porque a gente precisa de toda uma história. Tem coisas... Quem aqui hoje já não parou para pensar durante a vida... Alguma situação, falou assim, nossa, não é que minha mãe estava certa? Papai falou isso quando eu era criança e estava certo. Admite, Adriana, que Joel está olhando. Então... E acontece o quê? O aprendizado, muitas vezes, que o aconselho que você dá, o aprendizado que você tenta passar, nem sempre vai surtir efeito ali na hora. Mas muitas vezes vai ficar guardadinho e no momento certo a pessoa vai entender. Só que para ela entender, ela precisa de toda uma bagagem de experiências que a vida vai dar a ela para ela conseguir colocar aquilo em prática. Para você é simples, por que a pessoa não consegue entender tão fácil? Para você é simples. Mas para pensar, o que você precisou passar para ser simples para você? Então, a pessoa também precisa da história dela. É lógico que a gente ama as pessoas e não quer que elas sofram o que a gente sofreu. Então, a gente não quer que a pessoa enfie o dedo na tomada para saber que dá choque. A gente quer avisar antes e quer que ela não sinta. Mas a gente faz a nossa parte de avisar, de mostrar. Mas a gente tem que respeitar quando a pessoa, ela se nega a aprender, e ela não se nega a aprender porque ela
não gosta de você, não está dando valor para o seu aprendizado, muitas vezes porque ela precisa da experiência para isso. Diga. Fred agora. Estou tirado do mundo. Está escutando, amigo? Tô. Amiga? Olha só, desde quando você começou a falar de complexo de inferioridade, veio uma palavrinha na minha cabeça chamada de humildade, sabe? E eu, não- assim, é uma pergunta que eu preciso fazer porque eu não estou conseguindo, eu parei aí. Até onde vai a humildade? Até onde vai o complexo de inferioridade? Aonde a humildade ajuda? Você está entendendo? É uma relação que algumas pessoas acham que se utilizam olhando, falando que é a mesma coisa, mas não é. Tem pessoas que confundem. Sim. A humildade é você compreender que você não sabe tudo. Ser humilde é compreender que você tem muitas coisas que você já aprendeu e que você pode ensinar, mas tem muitas coisas que você não sabe e precisa aprender e precisa de ajuda. Complexo de inferioridade é quando você se acha o pior dos seres por não conseguir fazer uma coisa que você julgava ter que fazer. Se sentir inferior é quando você acha que é inferior aos outros por não conseguir fazer aquilo que você acha que deveria fazer. Ou que alguém te exige fazer e você acha que deveria, né, cumprir a essa expectativa desse indivíduo. Okay? Então, existe uma diferença. Eu posso não ter o complexo de inferioridade, eu posso não me sentir inferior e ser humilde. Eu sei que tem coisas que eu não sou capaz de fazer sozinha porque eu ainda não aprendi. Então, eu vou pedir ajuda. Agora, eu me sentir inferior é eu achar que eu sou menor que o outro. Mas eu não sou. Porque se tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu sei. Então, na verdade, a sensação de inferioridade, o complexo de inferioridade, ele vem quando você esquece do que você sabe. E só lembra do que você não sabe. Quando você só foca no defeito. E esquece de olhar suas qualidades. Esquece de olhar o quanto você cresceu, o quanto você é capaz, e só consegue focar aquilo que você não consegue fazer. Então, essa é a diferença. Porque o humilde, ele sabe que tem dificuldade, mas sabe que tem coisas que ele consegue fazer. Aquele que se sente inferior, não. Ele acha que é incapaz e que, portanto, é menor do que os outros. Né? É uma questão, muitas vezes, que a gente tem que trabalhar a dosagem. Roseli? Tem uma pergunta da Ilonka. Esse sentimento de inferioridade leva também a não sentir-se merecedor da bondade e do perdão divino? Sim. Muitas vezes, sim. Muitas vezes nós nos sentimos inferior ao ponto de achar que não somos merecedores, nem da ajuda do próximo e nem do amor do Pai. Né? Então, né, muitas vezes nós deixamos de pedir, deixamos de orar porque não acreditamos merecer o auxílio. E aí eu vou dizer o seguinte: quem mais merece o auxílio do Pai? Né? Quando foi perguntado a Jesus a questão de o porquê dele fazer determinadas coisas, ele disse bem claro: quem precisa de médico é o doente. Então, se eu não consigo fazer, eu mereço ajuda, sim. Eu não tenho que me sentir pior por isso e achar que eu não mereço ajuda. Não, muito pelo contrário. Eu mereço ajuda. Por quê? Porque eu sou um filho dele. Eu não consigo, mas isso não quer dizer que ele não vai me ajudar. Como você disse, Roseli, ele consegue enxergar nós como iguais, porém respeitar nossas diferenças. Então, se a gente não tomar cuidado, esse complexo de inferioridade pode construir em nós essa sensação de não merecimento. E não merecimento, às vezes, de nada. Nem mesmo de um conselho, de uma ajuda. E as pessoas, muitas vezes, se isolam por isso. E elas não se permitem receber o auxílio que às vezes está do lado delas. Então, parece uma coisa simples, sensação de inferioridade.
Se você não toma cuidado, isso se torna uma bola de neve que pode te afundar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso que a gente sente. A gente tem que tomar cuidado com o fato de, muitas vezes, a gente estar ajudando a alimentar isso no outro. E tomar cuidado com as nossas palavras para com o outro. Porque só quem sabe da dor do outro é o outro. Então, muitas vezes você fala com a melhor das intenções, mas toma cuidado. Porque muitas vezes o que para você parece muito lindo e belo, para o outro, né, ele está ouvindo como uma cobrança, ele está ouvindo como uma exigência, e isso pode ser muito danoso. Não que isso seja de total responsabilidade sua, lembre-se, nós somos responsáveis por nós mesmos, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade para aqueles que estão ao nosso lado. Dentro disso que você está falando aí, tem uma colocação aqui, que é a seguinte: diferenças não são defeitos. Minha tia sempre disse isso. Imagina se todo mundo fosse igual. Primeiro que o mundo ia ser chato, né? E outra coisa, se todo mundo fosse igual, quem ia ensinar quem? Porque se todo mundo fosse igual, ninguém ia ter a capacidade de ensinar ninguém, porque todo mundo teria as mesmas dificuldades e as mesmas facilidades. Então, ou Deus faz o mundo todo mundo igual e perfeito, ou nós seríamos imperfeitos eternamente, porque a gente não ia crescer. É a diferença que nos faz crescer. Porque eu só aprendo algo que eu não sei com a ajuda daquele que sabe. E eu só ensino algo que eu sei para aquele que ainda não sabe. Então, diferença não é defeito, muito pelo contrário. São as diferenças que nos fazem crescer. São as diferenças que nos fazem ir para frente. Se nós fôssemos iguais, nós estaríamos lá atrás ainda. Todos iguais na ignorância. Mais alguma coisa, Rô? Tem, sim. Deixa eu só me achar aqui, peraí. Tem uma colocação ainda dentro disso que você está falando, talvez você possa expandir um pouquinho mais. Porque foi colocado assim, que a frustração me paralisou em tudo. Que tem, acho que, a ver com essas falas que a gente escuta e se reconhece nessas diferenças, né? Então, a gente tem, como foi falado desde o início, a questão do que a sociedade nos impõe, do que o outro nos impõe, a gente tem que tomar muito cuidado ao ouvir isso tudo e saber filtrar. Não abraçar essa imposição, não abraçar essas exigências. Eu sei que às vezes isso é difícil, mas nós temos que nos reconhecer, nos valorizar. Se eu consigo olhar para mim e reconhecer as minhas qualidades, e reconhecer minhas não qualidades, meus defeitos, né, mesmo que provisórios, eu vou conseguir, né, lidar com a exigência que o outro me faz e falar assim, olha, isso aí eu não consigo fazer mesmo não, mas tem tantas outras coisas que eu consigo. Então, é o cuidado a não nos deixar levar pela pressão, porque a pressão sempre vai existir. Né? Vai existir vinda dos pais, vai existir vinda da família, vai vir dos amigos, vai existir porque nós somos seres imperfeitos que ainda não conseguimos respeitar as diferenças. Então, como eu disse no início, é o momento da gente trabalhar 2 pontos. Não me deixar levar por essa imposição, quando me impõe algo, mas eu também tentar trabalhar a forma como eu trabalho com meu irmão, para eu não impor também que ele faça ou que ele viva da forma como eu acho que é certo. Porque só assim a gente muda. Porque não adianta só eu mudar, eu vou mudar só a forma como eu recebo as coisas. Eu tenho que mudar a forma como eu emano também. Tá. Tem só mais uma, porque os outros comentários eu vou deixar porque foram colocados depois e talvez não haja tempo. A pergunta é a seguinte: como fazer para se proteger da violência velada que vem do outro, que mina a nossa subjetividade, destruindo a nossa autoestima?
Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala isso, parece absurdo. E muitas pessoas até se irritam quando ouvem isso numa palestra. Mas o outro não destrói a sua autoestima. Você faz isso. O outro, ele te dá a ferramenta, mas quem faz o processo é você. Porque a ofensa, ela está no seu ouvido, e não necessariamente na boca daquele que profere. Se eu estiver satisfeita comigo, se eu estiver feliz comigo, se eu reconheço as minhas qualidades, o outro pode tentar me ofender, o outro pode tentar me pressionar, mas eu não vou me deixar abater. Eu não posso e eu não consigo mudar o outro. Eu não vou conseguir fazer com que as pessoas deixem de ser preconceituosas. Eu não vou conseguir fazer com que as pessoas deixem, muitas vezes, de impor a sua verdade para com o seu próximo. Mas uma coisa eu consigo mudar: a forma como eu escuto isso. Outra coisa eu posso mudar: a forma como eu passo isso para frente. Então, se eu não consigo evitar que a sociedade deixe de ser preconceituosa, eu consigo deixar de ser. Se eu não consigo deixar com que a sociedade seja intolerante, eu consigo deixar de ser. Então, é o que eu posso fazer, é mudar o interior, é mudar o que eu tenho por dentro. Então, se alguém me agride verbalmente, se alguém me agride, tentando minar minha autoestima, sou eu que tenho que trabalhar minha autoestima para não deixar isso acontecer. Porque se eu estiver bem, a pessoa não vai conseguir fazer isso. Porque autoestima, esse auto no início significa o quê? De mim mesmo. A estima que eu tenho para comigo não é do outro para comigo, é minha para comigo. Então, como é que o outro vai conseguir destruir uma coisa que é minha para comigo mesmo? Ele não consegue, quem faz isso sou eu, quando eu permito. Quando eu permito que a opinião do outro, que a exigência do outro me machuque, faça com que eu ache que eu não presto, faça com que eu ache que eu sou inferior. É quando eu não me reconheço e eu não consigo enxergar o valor que eu tenho. Para ser humilde, eu não preciso esquecer do valor que eu tenho. Muitas pessoas acham que valorizar suas qualidades me tiraria do caminho da humildade. Não. Valorizar as minhas qualidades me mostram o quanto eu cresci e me ajudam a crescer naquilo que eu ainda não consegui crescer. Então, nós temos que trabalhar o nosso eu. Pensem que nós, como sociedade, somos feitos de centenas, milhares de pessoas. Se cada um fizesse isso por si, o coletivo estaria melhor. Se eu não posso mudar o outro, que eu faça aquilo que está dentro das minhas possibilidades, que é mudar a mim mesmo. Então, é não me deixar ferir pela ofensa do outro, trabalhando o que eu sinto por mim. Porque, geralmente, quando eu me deixo abater pelo que o outro fala a meu respeito, é porque ou eu penso igual a ele, ou eu começo a pensar igual a ele. Então, se o outro diz que eu sou menor, ou eu aceito porque eu realmente acho que eu sou menor, ou porque eu começo a abraçar essa ofensa e começo a acreditar que eu sou menor. Porque se eu acreditar que eu não sou, a ofensa dele vai entrar aqui e vai sair aqui. Tudo bem? Uhum. Anderson, você ficou muito mudo. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que a participação do pessoal aí foi suficiente para um apoio mais efetivo. Eu só interferiria se tivesse gerado alguma polêmica, alguma coisa assim, mas eu acho que no geral foi bem. Roseli e Adriana, querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu acho que não. Então, posso? A Fernanda tem algum recado, será? Ou a Anne, eu não sei nem se a Anne está aí. Fernanda, não? Tem? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo. Lembrar que a gente está aqui, todos nós, com o mesmo objetivo,
Então, apesar de terem nominhos diferentes aí, apoio, palestrante, né, moderador, todos nós aqui temos o mesmo objetivo, que é aprender. Então, eu não estou aqui para ensinar nada. Eu estou aqui para compartilhar o pouco que eu tenho e aprender o muito que vocês podem ofertar. Então, ninguém aqui é menor que ninguém. Nunca. Ok? Pergunte a qualquer pessoa que dá palestra. Em geral, 80% a 90% da palestra é para o palestrante. O palestrante vai falando e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar isso em mim também. Por quê? Porque todos nós estamos aqui para aprender. E é por isso que a gente tem esse formato de vocês perguntarem, porque cada pergunta, cada ponto de vista de vocês mostra o que eu posso crescer, o que a Adriana pode crescer, o que a Roseli pode crescer. É uma contribuição, então a palestra é construída por todos nós. Nós somos todos diferentes, porém, ninguém é maior que ninguém. Cada um de nós tem qualidades e imperfeições. Essas qualidades ainda podem ser melhoradas e essas imperfeições são apenas detalhes. Por quê? Porque eles também vão ser trabalhados. Né? André Luiz disse uma frase que a imperfeição ela é ficcional, ela é uma ficção. Por que ela é uma ficção? Porque ela pode até existir, mas só agora. Porque a perfeição, ela é real, porque ela é o que todos nós seremos. Todos nós chegaremos a esse ponto. Uns mais rápido, uns mais devagar, mas com uma certeza eu tenho. Todos com ajuda. Todos nós aqui, de mãos dadas, nós conseguiremos crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Então, não há motivo para se sentir inferior ou superior a ninguém. Temos que alimentar esse sentimento dentro de nós, que nós somos capazes, de que nós temos valor, e tomar cuidado com as exigências que nós fazemos para com o outro. Porque o nosso irmão, ele muitas vezes não consegue fazer aquilo que você acha que é fácil fazer, mas ele consegue fazer outras coisas maravilhosas, que talvez você não seja capaz. Então, sempre lembrem disso, quando vocês forem exigir algo de alguém. Não deixem de aconselhar, não deixem de incentivar a pessoa, mas cuidado com as palavras que usam. Porque muitas vezes, ao ouvido dessa pessoa, você está chamando ela de inferior. E eu sei que esse não é o objetivo de vocês. Ok? Vou fazer uma oração para a gente poder encerrar. Mestre Jesus, nós temos a tua imagem, a tua história como referência. Mas sabemos que ainda temos uma jornada muito grande pela frente. Sabemos que ainda temos muito que aprender. E aprenderemos. Aprenderemos com o teu exemplo. O teu exemplo de quem muito sabia, mas nunca julgou ninguém. Muito sabia, mas nunca subestimou ninguém. Porque sabe do potencial de cada um dos teus irmãos. E sabe que com o teu auxílio e com a luz do Pai, nós somos capazes e nós chegaremos lá. Obrigada, Mestre, por fazer parte da nossa vida e por estar conosco sempre. Que assim seja.